Hello! Beleza? Vamos continuando então nossos vídeos relacionados ao programa do CypCut, em que hoje estamos trabalhando de uma maneira literal sobre todas as ferramentas e funções que o programa tem para oferecer para a gente. Hoje vamos fazer uma aula um pouco diferente, tá? Estamos finalizando aí a parte que fica dentro do programa, na lateral esquerda a gente vai mostrar aqui sobre as ferramentas auxiliares. Então hoje a gente vai fazer um pouco diferente, que já iremos explorar as outras ferramentas que também estão dentro do programa. Beleza? Vamos mostrar aqui então na área de trabalho, dentro do software, o que iremos trabalhar. Tá? Abrindo o programa, espero que você tenha visto as outras videoaulas. Essa já é a 7ª aula que a gente está incluindo lá na nossa página do YouTube. Então espero que esteja acompanhando elas. Estamos falando aqui no lado esquerdo lado direito da tela, as ferramentas auxiliares, que são atalhos sobre as ferramentas que estão dispostas aqui no programa. Beleza? Então, relacionado a ver, existe ferramentas de visualização aqui nas ferramentas auxiliares. Na parte de CNC, agrupamento, sobre ferramentas de desenho e ferramentas aqui do início também tem aqui na lateral da tela, vou falar lateral direita da tela, tá? As ferramentas auxiliares, tá? Aqui em cima aprendemos que essas são as ferramentas auxiliares de processamento, né? Aqui no centro, sabemos que essas são as ferramentas auxiliares de geometrias e aqui abaixo são as ferramentas auxiliares de processamento, beleza? Então, tratamento, geometrias e processamento. Lembrando que tudo isso que a gente está aprendendo é baseado em um material que vai ser entregue aí para quem tiver interesse. Para quem tiver interesse, entre em contato com a equipe do Indústria Moderna. Sempre ao final do vídeo eu estou deixando as zonas de contato. Você consegue solicitar esse material, você consegue tirar dúvidas com a equipe e você também consegue fazer a contratação de serviços. Caso você queira não só um treinamento sobre esse programa CypCut, mas você queira fazer uma manutenção preventiva, você queira fazer uma atualização de parâmetros ou aprender cada vez mais sobre a sua máquina, beleza? Voltando ao programa, vou mostrar para vocês aqui o documento que vocês podem pedir para a nossa equipe. Aqui está New Word, porque está sendo desenvolvido. Hoje estamos na 7ª aula que está sendo entregue, tá? Lá no nosso material. Deixa eu tirar um pouco o zoom, assim ficou legal também, ficou muito. Assim para mim tá bom. Então nós aprendemos. Nós estamos nessa parte, que estamos aprendendo sobre as funções auxiliares, né? Falamos sobre as funções auxiliares de processamento, falamos sobre as funções auxiliares de geometria e agora iremos explorar as funções auxiliares de tratamento, beleza? Todas elas estão aqui no seu software. Se você não está entendendo, retorna lá os vídeos e acompanha aí o material que está para você, beleza? Então vamos lá, de maneira genérica, nós temos algumas ferramentas aqui nas funções auxiliares de tratamento, tá? Elas estão disponibilizadas principalmente na aba de desenho, Aqui, se você prestar atenção nesse grupo aqui de gráficos, existe aqui escrito na tradução no português alfaiate, ampliar, segmento, aqui tá em escuro, mas se eu desenhar qualquer geometria, ele vai aparecer para mim. Fundir, ok? Então todas essas 4 ferramentas aqui, estão aqui, tá? Esse conjunto de cima, ok? As outras também estão presentes lá, mas vamos começar explicando sobre elas. Essa primeira aqui, alfaiate, é esse primeiro desenho aqui, tá? Essa segunda aqui em cima, ampliar, aqui em cima, é esse segundo desenho aqui. A segmento aqui em cima, essa terceira que está aqui na lateral que eu estou mostrando.
E essa quarta, fundir, é essa daqui, ó. Tá? Então essas da lateral nós sabemos que são atalhos, as ferramentas que estão disponibilizadas aí em todo o nosso software, certo? Então vamos começar falando sobre elas. O alfaiate a gente utiliza, isso vem até dos softwares de drawing, tá? De desenho, criação de desenho e 2D. Então o alfaiate seria para a gente cortar algum objeto ou segmento. Eu vou fazer um exemplo qualquer, vou desenhar uma elipse. E eu vou desenhar mais algumas retas, tá? Lembra que usando o Shift, essa reta fica sempre variando em ângulo de 45 graus, tá? Legal, vou mostrar uma tecla de atalho para vocês. Se eu dei um ESC, saiu do comando e eu apertar espaço, se a gente observar aqui, ó, vou selecionar aqui embaixo no nosso histórico, apareceu nova linha. Então, ó, vou criar uma nova linha. Ó, aí aqui vai dar para eu dar sequência a esse conjunto de linhas, certo? Se eu clicar, vai fazer outras linhas. Se eu apertar o ESC, sair do comando, ó, aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, cancelado, certo? Lembra que se eu der 2 cliques, abre para mim todo o histórico de desenho, ó. Então todo o histórico de desenho está aqui. Quando a gente é técnico, em uma análise de garantia, nós visualizamos a parte de sistema e alarmes para poder validar a garantia, ok? Então aqui também fica todo o histórico de desenho. Se eu der a tecla espaço, ó, observa que aqui foi cancelado, tá? Se eu der a tecla espaço, aí aqui já volta, ó, comando, nova linha, por favor especifique um ponto de começo. Beleza? Aí se eu clicar eu faço uma nova linha que trouxe de volta o comando e se eu quiser eu fico clicando eternamente. Ok? Então nós aprendemos uma tecla de atalho que seria o espaço. Esse alfaiate, então, o que seria? Ele está aqui embaixo, como estamos falando hoje sobre as ferramentas auxiliares, que são essas de atalho aqui da esquerda, eu vou utilizar por aqui, tá? Mas só para você se localizar, seriam essas mesmas que estão disponibilizadas aqui na parte superior da aba de desenho dentro do nosso programa do CypCut. Nesse caso é a versão 6.3.763.10, ok? De demonstração. Eu vou utilizar a primeira, que é o alfaiate. O alfaiate vocês devem conhecer como trim, que é tesoura. Até aqui, ó, sobre os desenhos, ó, estou selecionando aqui embaixo, ele trouxe exatamente como o texto trim. Ok? Aqui embaixo, ó, texto trim. E ele está falando, por favor, clique na curva ou segmento que será retirado, que será cropado. Ok? Então, se eu clicar nesse espaço sobrando, ele foi removido. Se eu clicar nesse espaço sobrando, ele foi removido. Ok? Se eu clicar nele, ele está sendo removido. Então é como se fosse uma tesoura, eu vou cortando as pontas. Uma coisa que eu quero te mostrar aqui, que você deve ter observado, é que se eu selecionar tanto da esquerda para a direita, falando da perspectiva da tela, da esquerda para a direita, observe que fez um quadrado pontilhado, ok? Segmentado, na cor verde azulado, verde água, ok? E se eu puxar da direita para a esquerda, também é um quadrado segmentado, ou tracejado, ou pontilhado, na cor verde água, tá? Verde azulado aí, beleza? O que acontece? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Quando aparece essa coloração e esse formato aí ó, no quadrado ser pontilhado, isso significa que independente, tá, da direção ou o sentido que eu arrastar o mouse, tudo que triscar nele sofrerá essa ação, ok? Um exemplo, beleza? Se eu clicar aqui ó, em qualquer seta, vai sofrer essa ação, beleza? Qual que é a diferença? Por que eu estou mostrando isso? Eu estou dando um ESC, ok? Cliquei em ESC. Ou vou trazer de volta no espaço aqui, ó. Nós podemos ir com o botão direito do mouse e cancelar, ok? A mesma coisa que ESC. Só que ESC seria uma tecla de atalho. O que eu quero mostrar para vocês? Cancelado, né? Ó, estou clicando em ESC. Se aqui nós com o mouse clicarmos da direita para a esquerda, ó, observe que apareceu o desenho bem semelhante, né? Aqui é uma cor verde água tracejado, certo?
é uma cor verde água tracejada, ó, apenas ela, ó, certo? Então isso significa que tudo que eu triscar será selecionado, sofrerá a ação de seleção. Toda linha que eu triscar sofrerá a ação de seleção. Já da minha esquerda para a direita aqui, ó, aparece um quadrado azul, ok? E ele não é segmentado, é um quadrado, a linha é fechada dele, é um retângulo, né? É um objeto quadrático, um retângulo em que está azul e ele não tem espaço vazado ali pontilhado, tá? Então, o que isso significa? Significa que da direita para a esquerda aqui, ó, fica azul água, um quadrado pontilhado, e da esquerda para a direita fica um quadrado fechado, ok? Na cor azul. Da esquerda para a direita, como ele é pontilhado, vazado, significa que tudo que eu triscar será selecionado, sofrerá a ação. Se eu estou selecionando, sofrerá a ação de seleção. E tudo da esquerda para a direita é um quadrado fechado, então significa que o objeto tem que estar dentro desse quadrado, tá? Dentro do cômodo. Vamos simular que estamos fazendo um cômodo. Observe que aqui no caso, vou fazer um exemplo selecionando essa reta aqui, tá? Ó. Então, essa geometria de reta. Para eu selecionar ela tem que estar dentro desse quadrado, dentro desse cômodo. Ok? Observe que ela foi selecionada. Tá? Se ela não estiver totalmente selecionada, ela não vai cair como seleção. Ok? Então, observe isso. Vamos se atentando às ferramentas que o programa nos traz. Então, da direita para a esquerda, como é vazado, tudo que estiver triscando, ele seleciona. Da esquerda para a direita é um cômodo. Então, tudo apenas que estiver dentro dele. Observe que a elipse não ficou 100% dentro dele, então não foi selecionado. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. Tá? Então, por isso que aqui no alfaiate, ó, que eu vou usar ele aqui embaixo, independente de onde que eu clicar, ó, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, fica um azul água pontilhado, tá? Então é um cômodo aberto, vamos chamar assim. Então qualquer objeto que estiver triscando nele vai sofrer a ação, ok? Então qualquer objeto que triscar nele vai sofrer a ação, independente se eu trago da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Beleza? Então esse é o trim. O que seria a próxima? Que é o ampliar, tá? O ampliar está aqui embaixo. Se eu clicar nessa função, ó, ele me dá um comando de extensão, beleza? Ó, selecione sobre a curva que será estendida, ok? Então vou usar esse exemplo daqui de dentro. Ó. Se eu selecionar na metade da linha para qualquer direção, ele vai tentar estender o objeto até esse percurso, ok? Vamos criar mais algumas linhas aqui para poder brincar. Vou estender então essa linha, ok? Se eu clicar aqui, ó, eu vou criar uma parede para todas elas, tá? Vou criar um caminho infinito, porque está me dando uma mensagem de que não encontra uma borda, né? Então eu vou criar um caminho infinito. Criei uma parede aqui, todas essas linhas, eu criei uma parede, elas vão até a linha se eu clicar em ampliar ou usar a função aqui embaixo, tá? E estendê-las, ó. Beleza? Então ela vai até a parede, ok? Vai até a parede que eu criei. Beleza? Então esse daqui é a fórmula de extensão, ó. Beleza? Lá na parede. Vou fazer um círculo. Na elipse não está pegando, ó, mas se eu fizer um círculo e criar um exemplo, uma reta aqui dentro, e eu usar a extensão para poder estender essa reta, ela vai, tá? Então também em formas circulares você usa a extensão, beleza? Acredito que o básico falando sobre essas ferramentas é o suficiente para a gente poder trabalhar nelas. Eu espero que você esteja observando todo esse conjunto de ferramentas que o SciPyCut traz para nós, tá? A principal função do programa do SciPyCut é fazer a interpretação de desenhos, tá? Em alguns formatos que ele é possível realizar a leitura para que sejam executados em corte dentro da própria máquina, ok? O SciPyCut ele é utilizado para corte de chapa, beleza?
Então todo o projeto, todo o trabalho que você tem, seja em nest, em agrupamento ou não, o CypCut ele é responsável por fazer a interpretação para corte. Só que é um programa que ele busca ser completo, ele busca abranger todas as funções que você necessitaria de um software. Então ele também faz agrupamento, ele faz as geometrias, tá? Então é um programa que busca ser completo, mas ele não acaba sendo específico de nenhuma utilidade, como agrupamento ou criação de geometrias. Então, se você tem intenção de realmente fazer agrupamentos de peças, tá? Busca um software específico para isso, tá? Entre em contato com a indústria moderna ou contate seu técnico, seu fornecedor da máquina, que com certeza ele vai conseguir te aconselhar. Beleza? A mesma coisa vale para a criação das geometrias, tá? Então é um software completo, mas que acaba sendo bem raso na questão de questão efetiva da criação de desenhos e agrupamentos. Beleza? Vamos voltar aqui então para o software. Falamos sobre o alfaiate e sobre o ampliar aqui na lateral, certo? E já aprendemos aqui também algumas das ferramentas que o programa traz. Agora nós iremos falar sobre essa parte de segmento. Vou criar a mesma elipse. Beleza? Ó, a tecla de atalho, ó, F3, tá? Busca a geometria. Se eu clicar no F4, busca a área de trabalho, ok? F3, busca a geometria, ok? E essa função aqui, ó, chamada segmento, se eu clicar nela, ela aparece para mim algumas opções de adicionar marca. Acredito que o que é relevante para a gente aqui é só adicionar marca nesse momento, tá? Usando ou não adicionador de marca. Se eu não optar por usar, clique em está bem, ó, ele aparece uma faca para mim. Então eu seleciono, ok, aonde que eu quero que ele corte. Eu vou fazer um exemplo também adicionando ali a marca, tá? Para adicionar marca, é só clicar no botão de seleção. Aqui o primeiro está em mandarim, mas vou fazer um resumo prático, ok? No resumo prático eu consigo dar uma identificação, tá? Para as peças. Então, um exemplo, eu vou querer fazer uma nomeação ali naquelas peças e eu vou dar o nome de um lote, tá? Então vai se chamar lote da produção 12, ok? E eu vou dar um código aqui a um modelo em específico, vou dizer que é o 005, ok? Vou dizer que é o modelo 5, tá? Não está aceitando o 0 de começo, vou dizer que é o modelo 5. Então, minha equipe já vai saber que os 4 primeiros numerais é relacionado ao lote e a numeração posterior é relacionado ao modelo, ok? Esse 50 que está aqui, ó, esse 50 é o tamanho aí dessa marcação. Eu vou deixar ele menor, vou deixar ele no tamanho 20 e a gente na prática vai perceber a diferença, ok? E aqui é a distância, tá? Esse 30 seria a distância dessa reta, tá? Da divisória. Então eu vou colocar que eu quero que ele fique na distância de 10 e vou dar um está bem. Quando eu clicar agora para segmentar o objeto, ó, aqui ele trouxe o lote para mim, que são os 4 primeiros numerais, LP12, lote de produção 12, no modelo 5. Ok? Então isso daqui é mais para localização de peça. Vamos ver a diferença agora, só mudando esses números. Tá? Eu vou selecionar tudo e já vou mostrar a próxima, que seria o fundir. Tá aqui embaixo, fundir. Vou clicar em fundir. Ó. Perceba que ele fundiu as peças. Então, vamos lá. Segmento, certo? Está aqui na lateral e está aqui em cima também. Vou clicar no segmento. E agora eu vou fazer uma mudança aqui de tamanho. Vou dar um tamanho de 50. Ok? E vou dar um está bem. A partir do momento que eu fatiar a peça, perceba que o texto já ficou maior. Se você não percebeu, eu vou dar um Ctrl Z e vou refazer. Agora com um tamanho de 100. Beleza? E vou dar um está bem. Onde que eu fatiar aqui o segmento, perceba que ficou maior. Se ainda não percebeu essa diferença, tá?
Vou fazer um tamanho de 10 de novo. Vou dar um está bem. Vou segmentar. Percebeu que o texto lá ficou bem pequenininho, tá? Então ali é o controle do texto. Vou dar um Ctrl Z. Pra gente entender aqui a distância, tá? Tá 10, eu vou deixar agora 50. E o tamanho do texto também 50. 50 eu acho muito ali, mas só pra gente ver os efeitos. Ó, então a distância da linha aqui é 50, certo? É para localização. Perceba também uma coisa legal que ele trouxe na camada azul, tá? Não é uma camada verde. Aqui na lateral direita, eu estou passando o mouse, ó, perceba uma paleta de cores, ó, verde, rosa, amarelo, laranja, roxo, tá? E aqui ele chama de Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4. Se nós clicarmos nas camadas, perceba que ele vai trazer alguns layers pra gente. Tá? Ele trouxe como último layer, mas eu vou trocar a cor deles só para vocês perceberem isso. Eu selecionei, vou clicar no rosa. Ok, perceba que ficou rosa. Selecionei, cliquei no rosa. E se eu clicar em camada agora, ele traz para mim os layers em verde e os layers em rosa, ok? Que aqui eu posso dar um parâmetro para isso. Iremos falar sobre parâmetros mais para frente, mas o ideal é que se você quer realmente aprender parâmetro, nós temos um curso focado em parametrização. Hoje já temos dezenas de alunos espalhados pelo Brasil. E se você quer fazer parte desse grupo que se interessa em aprender parametrização, entre em contato que a gente te fala como, beleza? Então aqui ele só vai trazer essa numeração aqui, tá? Para localização de lote, beleza? Se eu selecionar de novo, clicar aqui em fundir, aí ele esquece o jeito que estava. Perceba que ficou na cor rosa e o outro na cor verde. Para eu trocar a camada é só selecionar e clicar na camada que eu quero, tá? Se eu clicar na camada verde, todos, quando eu abrir camada, só vai me trazer uma única camada, que é a camada verde. Beleza? E olha só uma coisa interessante também sobre esse segmento. Se eu selecionar o segmento, e eu não vou mais adicionar marca, tá? Espero que isso daqui tenha ficado claro para vocês. Vou dar um está bem, vou fatiar aqui. Perceba que ele criou uma linha por algum motivo em específico para separar os objetos, tá? Se eu der uma simulação, deixa eu só dar um F3, só tem esse objeto mesmo. Se eu der uma simulação, vou clicar em ordenar primeiro. Se eu der uma simulação, olha só como que ele vai fazer. Deixa eu aumentar esse tempo aqui da simulação. Perceba, deixa eu diminuir para vocês perceberem isso também. Ó, ele vai passar 2 vezes aqui onde que ele executou o corte. Ó. Vamos simular de novo. Beleza? Então ele está vindo aqui, certo? Dá só uma aceleradinha. Está vindo aqui, certo? Ó, passou aqui uma vez. Vou dar mais uma aceleradinha. Ó, ele parou de fazer, foi fazer a outra perfuração para fazer essa outra geometria. Perceba que aqui não ficou amarelo, ó, que o amarelo indica que já foi cortado. Ó, passou aqui de novo. Percebam que passou de novo. Então assim, tome muito cuidado quando você utiliza essa função, tá? Aqui o cabeçote está percorrendo ainda. Lógico que aqui não cortaria, né? Tá fora da área de trabalho. Mas só um exemplo, ó, passou uma vez aqui no centro, certo? Olha só. Voltando de novo. Beleza? Então aqui, ó, ele corta 2 vezes a linha. Então tome muito cuidado ao utilizar essa função aí de segmento. Ó, aqui está cortando de novo, ó. Entende? Então isso daí é muito perigoso para o cabeçote. Então essa função de segmento, tome muito cuidado na utilização, tá? Utilize com moderação. Beleza? E por que ele passou 2 vezes? Porque se eu selecionar o objeto e eu arrastar, ó, perceba que ele é uma peça solta. Tá? Se eu trazer de volta e clicar em fundir, ele só vai fundir se estiver exatamente em cima, tá? Então vamos lá, segmentar de novo. Ok? Ele separa os objetos, tá? Então aqui eu consigo arrastar só um objeto. Vou ensinar um outro comando também, tá? Para vocês, eu tô aqui em cima, mas fica na lateral direita aqui inferior, que a gente pode explorar na próxima aula, ok? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu tenho novos comandos para ensinar para vocês.
nós acabamos de começar a falar sobre as funções auxiliares